bom dia a todos. Meu nome é Otávio Augusto Mansur Schmidt. Meu nome é Leonardo Pereira da Silva. E hoje nós estamos aqui para estar fazendo um vídeo solicitado pelo professor José Luiz, da disciplina de propagação de plantas. E o vídeo consiste na gente estar fazendo uma análise de algumas plantas e seus meios de propagação. Por isso hoje nós estamos aqui no IFMT, no campus de Campo Novo do Parecis, e nós vamos dar uma rodagem mostrando algumas plantas e seus meios de propagação. E agora a gente vai estar começando a fazer a rodagem aqui no IE, para estar mostrando algumas plantas e seus meios de propagação. A gente vai iniciar a nossa rota aqui pelo IF pela bananeira. É uma planta que ela consiste em um falso caule ou um pseudo caule, que seria esse. O verdadeiro caule da bananeira ele seria subterrâneo, seria um rizoma. O meio de propagação da bananeira seria uma micropropagação, que consiste em você cortar o pseudo caule lá, levar para o laboratório. Não é a micropropagação, não seria uma propagação muito facilitada, seria um negócio que demanda mais, seria um trabalho que demanda mais cuidado, é um trabalho mais delicado. Consiste em você cortar, levar para o laboratório, ali você avalia tudo, dentre outros parâmetros. Você pode fazer a mudança genética no laboratório também, ou fazer uma outra planta semelhante à planta mãe. Vamos. Aqui nós temos uma planta de café, né? Bem, no caso do cafeeiro, normalmente o que é mais utilizado? Você pegar as sementes do cafeeiro, você está fazendo a confecção de mudas. E em seguida essas mudas serão plantadas para estar gerando uma plantação. Ou então, através de estaquia, para estar fazendo a realização de mudas clonais. Aí aqui nós temos a pitanga, né? E o meio de propagação dela é através de sementes, ou ainda através de estaquia, que seria, no caso, você está pegando algumas áreas vegetativas dela e está fazendo a confecção de uma nova planta. Trazendo aqui para o outro lado, aqui a gente tem um exemplo muito comum aqui no nosso país, que seria a mandioca. É uma planta que consiste em um meio de propagação muito comum, que seria a estaquia. Consiste em você cortar, igual o Otávio já tinha falado, cortar as estaquinhas e sair plantando. Outro meio também a gente tem o mamão, que consiste em semente, um meio de propagação por semente, que o próprio fruto fornece a semente, e também raramente usado um meio de propagação como a estaquia. Não é muito comum isso. Bem, aqui como vocês podem estar vendo, nós temos uma variedade de feijão, que seria o feijão guandu. E no caso esse feijão, ele não é muito comum, porque a variedade mais comum são de feijões comerciais, certo? Que é no caso aquele feijão um pouco mais baixo, que é usado para comercialização de grão. Mas esse é um feijão guandu que ele normalmente é usado em barreiras verdes, entre outras coisas. E o meio de propagação dele é através de sementes, assim como o feijão comercial. Aí, vamos aqui do lado do limoeiro. A gente tem um pé de limão, limoeiro, e espécies de citros em geral. Consiste em um meio de propagação por semente, seria aquela sementinha que fica dentro do limão. Plantando ali você tem um meio de propagação, e também consiste em você fazer o anelamento dele. Seria cortar o anel aqui, tirar uma parte do galho e fazer adicionar uma planta menos desenvolvida aqui. Com isso você faz uma propagação também. Vamos ali pro... Bem, mais adiante aqui, como vocês podem estar visualizando, nós temos uma goiabeira, certo? E ela é bastante interessante porque é uma planta que ela vai estar usando, pode ser usada
ou também através da estaquia. Aí mais adiante nós temos o caju, que no caso é esse daqui, né, que é o cajueiro, que o meio de propagação dele é através de sementes ou através da mergulhia, como já havia sido citado pelo Leonardo, que seria o que? Os galhos mais, digamos assim, flexionados, eles fazem um mergulho, como o próprio nome fala, ele mergulha no solo, adentro no solo, faz o corte e vira uma nova planta. Aqui mais profundo a gente tem um pé de manga que consiste em um meio de propagação por semente, que seria aquela semente, e é o meio mais comum assim de se propagar uma mangueira, fazer desde então. Aí aqui nós vamos estar vindo do maracujá. Bem, o maracujá, o meio dele de propagação seria através da semente, você encontrar também no fruto, certo? Quando você faz a abertura do fruto, você vê aquelas sementes, certo? Ou então através de ramos, certo? Esses ramos vão estar dando origem a uma nova planta. Aí aqui, como vocês podem estar vendo, nós temos uma variedade de abóbora, né? Que ele vai estar se propagando através de sementes, que é o método mais utilizado, através de sementes. Aqui a gente tem a pitaia. A pitaia, o meio de propagação da pitaia consiste em estaquia também. Faz os cortes, faz o plantio e consequentemente a germinação e assim dando início a um ciclo de uma outra planta, e também por semente. Outro ponto muito importante na questão do limoeiro e entre ciclos em geral é também o modo de estaquia do cavaleiro, que consiste em você fazer um corte na planta e pegar uma outra planta, ou um outro galho que seja, que você queira dar início a uma planta mais desenvolvida. Você faz um corte e faz um corte em V na planta que vai ser inserida, fazendo um corte similar a esse, encaixando ali, faz um envolvimento com plástico filme, consequentemente um desenvolvimento mais adiante acontece. Bem, mais adiante nós vai estar vindo aqui para essa parte de hortaliças, né? Como vocês podem estar vendo aqui, nós temos o alface, né? O alface, eu creio que a maior parte de nós já deve ter plantado o tipo de alface. Então, digamos assim, que é o meio mais prático de você estar vendo o meio de propagação, que seria através de sementes, né? Que é onde o meio de propagação do alface. Aí nós temos ali a cebolinha, que no caso o meio de propagação é através de sementes também. Aí aqui, trazendo mais para o outro lado, a gente tem o couve. A gente tem o couve, que o meio de propagação dele consiste em você plantar propriamente dito a folha, e ela vai fazer a germinação, e é o meio mais comum que tem de se propagar. Vamos lá para o outro lado, lá, que lá tem mais couve. Novamente, como vocês podem estar vendo, alface também, propagação tipo semente. Isso. Bem, como vocês podem estar analisando aqui, nós temos um coqueiro, né? E o meio de propagação do coco é através de sementes, digamos assim. E como muita gente pode ver, o próprio coco em si, você pode ver que ele vai estar dando origem a uma nova planta, né?
Aí no caso nós vamos estar dando uma rodagem para lá agora, para estar dando uma analisada. Bom, voltando aqui, por conta da distância, distanciamento, para ficar mais prático, mais didático, a gente resolveu cortar o vídeo. Aqui a gente tem um pé de pimentão, que o meio de propagação dele é por semente, bem convencional mesmo. E aqui a gente também tem um pé de pimenta, que consiste também em um meio de propagação por semente. Aqui a gente tem o pé de cenoura, que consiste em sementes. Você compra o meio de propagação dele por semente, você compra a semente, faz o plantio, e também consiste em você cortar a cenoura, tira a cenoura aqui, ela já esteja desenvolvida, cortar ela, fazer o plantio, ela também acaba se propagando. Aqui a gente tem o pé de tomate. Pode dar início. Esse aqui é um pé de tomate. Eu creio que muitos de vocês já devem ter conhecido. Bem, o jeito de propagação dele é através de sementes, certo? Ou através também de estaquia, certo? Aí nós vamos dar uma andada agora para o rumo de lá, para estar trazendo outras plantas, né? Vai estar vindo aqui agora para estar mostrando para vocês um pouco desse capim, certo? Que como vocês podem estar analisando ele, através dessa semente a gente pode estar insinuando que ele é uma braquiária, né? Como vocês podem ver a disposição da semente, certo? O modelo dos cachos, certo? Também o método de crescimento, ele se enquadra como uma braquiária, possivelmente uma rosezinha ou até uma piatã. E o método de propagação que nós vamos ter das braquiárias é através de semente, como vocês podem estar analisando as sementes aqui, né? Nós temos o cacho, a semente, ou através de divisão de toceira, certo? Quando uma toceira se divide, dá origem a mais de uma planta. Aí, inclusive ressaltar que ficou um plantio bem uniforme, bem bonito essa área experimental aqui, bem nascido, bastante plantas por metro, ficou um trenzão cabeceiro. Não é novidade para ninguém que a maioria da plantio de capim assim normalmente é feito a lanço. É a lanço, né? Coberto, ou às vezes também plantio direto, não. Só que aqui ficou um trem cabeceiro, viu? Tô vendo. Bem feito. Uma relíquia, como vocês podem estar vendo, não cabeceiro. Isso aqui já arriscou de chão, mas não andou ainda. Como vocês podem estar vindo pra cá e pode estar vendo, aqui nós, por mais que não seja uma planta, digamos assim, De interesse comercial, é uma planta que seria normalmente é lidada em questão da lavoura, é lidada como uma praga, algo que vai prejudicar. Mesmo ele sendo uma praga, ele é de interesse comercial, mesmo não sendo cultivada, mas ela é uma praga, certo? Que gera uma concorrência com muitas culturas, que no caso é o capim amargoso, né? Que como vocês podem ver, ele se propaga através de sementes, né? Que no caso ainda está em fase de formação, mas ela teria uma semente aqui, né? Várias sementes. Planta hoje de difícil controle, por causa da resistência dela a certos herbicidas. O trem que tá dando um pouco de problema. E aqui também o trem que dá um BOzinho. Meio bom, mas dá um BOzinho. É uma outra planta que seria uma praga, que no caso é o
que alguns chamam de bosta de baiano, outros carrapicho, certo? Que também se propaga através de sementes, como vocês podem ver. Tem as sementes aqui, que inclusive tem uma estrutura de fixação, certo? Para estar se propagando mais longe, como vocês podem ver. Também uma planta que dá um BOzinho bom para estar resolvendo, em especial em culturas como capim, né? Porque folha fina com folha fina dá um trabalho para estar resolvendo. E daí mais adiante vocês podem estar vendo que nós temos eucalipto e milho, que o Leonardo vai estar falando um pouco sobre isso. Aqui a gente tem o eucalipto, seria uma planta de interesse comercial, que se propaga por estaquia, uma planta que bastante gente usa hoje na questão comercial para fazer lenha para armazém, né, para secagem de grãos. E ali a gente tem o milho, trazendo mais próximo aqui do milho. Trazendo mais próximo do milho aqui, a gente tem uma planta que vou passar ali para ficar melhor, vocês verem aí. Aqui a gente tem a planta do milho, né? A cultura do milho. Igual o Otávio já falou, o meio de propagação é um meio bem comum desse tipo de planta aqui, porque é uma planta de muito interesse comercial. É uma planta muito diversa, pode ser usada para diversas coisas, não só para fabricação de álcool, por exemplo, ela pode ser desde alimentação de animal até diversas outras coisas. E o meio de propagação dela seria por semente, que é o meio mais comum que a gente tem aí. Bom, aqui a gente tem a cana de açúcar, muito comum na fabricação de álcool e, consequentemente, o nome já diz açúcar. Diversos tipos de açúcar, não só o açúcar refinado. Ele é um pé que consiste em uma propagação por meio de estaquia. Você corta as estacas dele, faz o plantio, semelhante à mandioca. É um plantio bem comum, bem convencional mesmo. E, bem, aí se nós viermos aqui para trás, como vocês podem estar vendo, isso daqui é um capim também, certo? Ele é um capim, só que diferente daquele capim que foi apresentado lá atrás, próximo ao alojamento, aquele era um tipo de capim braquiária, certo? Em especial a gente fala isso por causa da disposição da semente. Já esse daqui é uma outra classificação de capim, que seria os pânicos. Como você pode ver, é uma semente mais fina do que aquela semente da braquiária e é uma disposição mais, como você pode ver, mais estriada, não tem aquele espinhozinho de peixe, digamos assim, de disposição. Possivelmente, por ser mais comum, deve ser uma ambaça, pela estrutura mais entocerada, certo? E o meio de propagação dele é através de sementes, certo? Como vocês podem ver essas sementes aqui, inclusive cebalanga, ela até já está caindo semente, deve estar maturada já. Aí no caso é um outro tipo de capim, né? Um pânico, possivelmente uma ambaça, sementes também. E daí mais ali na frente, nós vamos estar analisando uma outra planta, muito comum no nosso dia a dia, certo? Como vocês podem estar vendo aqui, nós temos um campo inteiro dele, e possivelmente é a chamada grama esmeralda, né? Que é essa daqui, ó, mais pequenininha aqui, né? É a grama esmeralda, que ela através de estolões, né? Que ela é propagada. Aqui também é um outro tipo de grama, também possivelmente da mesma forma de propagação, mas no geral é isso. A propagação da grama entre materiais dessa variedade aqui tem um meio de propagação bem similar, seria igual o Otávio falou. E com isso nós encerramos, né, o vídeo. Encerramos o trabalho por aqui. Sim, aí nós gostaríamos de agradecer a atenção de vocês, né? Agradecer ao nosso cameraman
José Sartori, né? Que aguentou nós um bom tempo aqui gravando com nós. Isso aí. E agradecer a atenção do professor que está assistindo nosso vídeo. E é isso e até a próxima.